Quem está obrigado a declarar? Lembra que eu falei que tem um rol, uma lista de pessoas, no caso contribuintes, a declarar? Então, a gente vai falar agora sobre esse rol de quem está obrigado a declarar. Eu citei 8, tá, gente? Então, vamos começar com o primeiro. Quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual da declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, tais como: esses rendimentos tributáveis são rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos do trabalho não assalariado, aluguéis, ganhos de capital, comissões e etc. Então, quem tiver rendimento, o somatório desses rendimentos ao longo do ano for superior a esse valor aí, que é de R$ 28.559,70, está obrigado a declarar. Então, quando você soma esses rendimentos que eu botei, por exemplo, rendimentos de trabalho, assalariado ou não, aluguéis, ganhos de capital e comissões, você está obrigado, você não está isento da declaração, você tem que declarar. Então, vou falar para vocês aqui uma observação, que caso o contribuinte ele tenha esse imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF, mesmo recebendo rendimentos tributáveis inferiores ao limite, que é o limite que a gente falou aí de R$ 28.559,70, é aconselhável o envio da declaração. Eu sempre declaro para os meus clientes que declarem. Por exemplo, eu aqui em casa tenho a minha mãe é pensionista. O rendimento dela anual é isento de a declarar. Porém, eu declaro. Eu declaro porque é aconselhável. Todo mundo aconselha, seria o bom senso você aconselhar não, desculpa, declarar. Então, eu acho muito interessante e importante fazer essa declaração. Mesmo que a pessoa seja isenta, não custa nada. E aí você está em dia com a Receita Federal. A Receita Federal sabe que você existe, que você é isento e que está fazendo a declaração certinha, bonitinha. Não é obrigado a declarar, mas é aconselhável. E a segunda observação, gente, é que aposentados e pensionistas que tenham rendimentos mensais acima de R$ 1.903,38 estão obrigados a declarar. Esses não estão isentos. Ah, mas eu sou aposentado e pensionista. Mas se o seu valor mensal for acima desse limite, você tem que declarar. Então avisem para as pessoas que você conheçam, para as pessoas que vocês conhecem que sejam aposentados e pensionistas, se tiver um rendimento acima desse valor, tem que declarar. Podem ser possíveis clientes de vocês, hein? Então fica aí essa observação. Continuando. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil. Então, por exemplo, se você tem na caneta de poupança acima de 40 mil reais, você é obrigado a declarar. Vamos imaginar que a pessoa é isenta no rol interior, ela não tem rendimentos acima de 28.700 e pouco, mas ele tem uma aplicação na caneta de poupança, que é isenta, né, de tributação, no valor acima de 40 mil. É obrigado a declarar. Ele está isento pelo outro rol, pelo item 1, mas ele é obrigado pelo item 2. Então, ele vai ter que declarar. Tá bom? Então, também quem é obrigado a declarar? Quem tem bens ou direitos cujo valor somado seja superior a 300 mil, né? Então, se a pessoa às vezes está isenta no item 1, mas está isenta no item 2 de ser obrigado a declarar, mas aí no item 3 ele tem esses bens e direitos somados no valor superior a 300 mil. Caiu no item que tem a obrigação de declarar, vai ter que declarar. Se não declarar, a Receita Federal depois vai em cima, ok? Quem está obrigado a declarar, o pessoa, no caso, contribuinte, que em qualquer mês do ano passado, de 2019, ele obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto de renda, ou realizou operações, né, em bolsa de valores, de mercadorias e futuros e assemelhado. Então, gente, o que esse item 4 está falando? Se você teve algum ganho de capital no ano passado, por exemplo, você vendeu e comprou e vendeu um imóvel, e esse ganho de capital ele está passível de incidência do imposto de renda, ou está sujeito, no caso, de imposto de renda, ou você também realizou algumas operações na bolsa de valores, seja ela ações ou então na bolsa de mercadorias e futuros, você entra na obrigatoriedade de declarar. Você, eu falo contribuinte, ou quem você está declarando, quem você está sendo procurador para fazer essa declaração, né? Então, mais um item em que tipo de pessoas que estão obrigadas a declarar. Então, fiquem ligados. Já no item 5, né?
são aqueles que optaram pela isenção do imposto de renda, que incide sobre o ganho de capital auferido na venda daquele imóvel residencial, cujo produto seja destinado na aplicação de uma nova aquisição de um imóvel residencial aqui no Brasil, no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda. Mesmo que você tenha optado pela isenção, imagina, você comprou um imóvel, você tem um imóvel, você comprou esse imóvel em 2010. E aí, agora em 2019, você vendeu ele porque você quer comprar um outro para morar num lugar melhor. Vamos imaginar que você, na época, em 2010, comprou por 100 mil, aí agora, agora em 2019 você vendeu ele por 250 mil, aí você tem 150 mil de ganho de capital, só que aí você está declarando que é isento de ganho de capital porque você está pegando esse imóvel que vendeu, o valor dele, para comprar um outro imóvel. Então você tem 6 meses como prazo para poder estar comprando um outro imóvel residencial para você. Isso aí é garantido pela Lei 11.196 de 2005, veio da famosa Medida Provisória do Bem, o MP do Bem. Quando chegar na parte de ganho de capital, eu vou estar falando melhor sobre isso. Então, mesmo que você tenha optado por essa isenção de, poxa, mas eu comprei esse imóvel, eu estou comprando outro imóvel, no caso eu vendi esse imóvel agora, porque eu estou comprando outro para morar, eu só tenho ele é único. Eu não estou ganho de capital para ganhar dinheiro para meus rendimentos. Não, eu só vendi agora porque eu vou comprar um outro melhor. Tá, beleza. Mesmo que você tenha optado por isso, você está obrigado a declarar, tá? Quem também está obrigado a declarar? Relativo à atividade rural, né? Contribuinte que obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.800 com relação à atividade rural, ele está obrigado a declarar. E também para o contribuinte que pretende compensar no ano calendário de 2019 ou seguinte, né, ou posteriores, os prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Ou seja, vamos imaginar que nos anos anteriores ele teve prejuízo, esse contribuinte da atividade rural. E aí ele quer compensar esses prejuízos fazendo a declaração do ano passado, de 2019, e dos anos seguintes. Então, ele está obrigado a fazer essa declaração, tá? Eu quero compensar esses meus prejuízos que eu venho tendo nos últimos anos. Então, ele está obrigado a declarar, beleza? Quem teve posse ou propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos, inclusive terra nua, e aí um parênteses, terra nua é aquele terreno que não tem nenhum tipo de construção, é a propriedade em que você não tem nada construído, está limpa, está vazia, não tem absolutamente nada, de valor total superior a 300 mil. Então, se você teve posse ou propriedade no dia 31, ou seja, no último dia do ano de 2019, de bens e direitos, com valor total superior a 300 mil, você está obrigado a declarar, tá? E aí fica uma observação para você, é o seguinte, fica dispensada a apresentação da declaração à pessoa física cujos bens comuns sejam declarados pelo cônjuge. Ou seja, se o cônjuge declarou, o outro cônjuge está dispensado, tá? Desde que não se enquadre em nenhuma das demais hipóteses de obrigatoriedade e que o valor dos seus bens privativos não exceda 300 mil. Então, ele vai ficar dispensado da declaração, esse cônjuge, se não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade, que a gente está falando aqui, nessas 7 hipóteses, no caso das outras 6. E também se o valor dos bens privativos desse cônjuge não exceder 300 mil. Se exceder, é obrigado a declarar também o cônjuge, beleza? Então vamos para o último. O último da nossa lista aqui é quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e que nessa condição ele se encontrava no último dia do ano passado, 31 de dezembro de 2019. Então, esse contribuinte também está obrigado a declarar. Tá ok? Continuando, agora falaremos sobre as formas de elaboração. Então, pessoal, nós temos 3 formas de elaboração da declaração do imposto de renda pessoa física. A primeira é por meio da instalação do programa de declaração do imposto de renda, disponibilizado pela Receita Federal através do endereço receita.economia.gov.br. A segunda é por meio do acesso ao portal ECAC, através lá do serviço Meu Imposto de Renda, que é o site, lá no site da Receita Federal tem o portal ECAC, eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer, tá? E por fim, por meio de dispositivos móveis, sejam eles tablets, celulares, smartphone, o que for, mediante a utilização do serviço Meu Imposto de Renda, que está dentro do aplicativo Meu Imposto de Renda. Esse aplicativo é da Receita Federal, está disponibilizado tanto em Android como em iOS. Então você baixa ele
na Google Store, ou então na Apple Store, na Google Play. Você vai baixar para o seu aplicativo, para o seu celular ou para o seu tablet, e aí você faz a instalação, vai nesse serviço chamado Meu Imposto de Renda e você vai fazer a declaração por ali. Eu, particularmente, não gosto da declaração pelo aplicativo e nem pelo portal ECAC. Para mim, a melhor opção é pelo programa disponibilizado pela Receita Federal. Muito mais fácil, intuitivo, prático e ainda tem uns menuzinhos de ajuda em caso você tenha alguma dúvida. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos mostrar para vocês o seguinte, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a instalação do programa de declaração de imposto de renda e também pelo portal ECAC, beleza? Então, vem comigo. Vou minimizar aqui, vamos lá. Vamos entrar no navegador. Então, vocês vão entrar aí no navegador, vão digitar receita.economia.gov.br. Dá Enter. Dando Enter, vai aparecer aqui o site da Receita Federal. Vocês vão descendo a tela. Aí tem um botão chamado Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Olha lá, botão, clica e aí vai abrir a página. Tudo sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2020. E aí você tem aqui, ó, um quadradinho aqui, uma coluna falando sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Tem dicas e novidades e download do programa. Você vai clicar em download do programa. E aí ele vai te dar 3 formas de você fazer a declaração. Ou pelo computador, ou através de dispositivo móvel, ou utilizando o certificado digital. Nesse caso, estamos falando de programa, né? Então vamos baixar o programa, você vê qual é a plataforma do seu computador. O meu é um Windows, vou clicar em Windows. E aí ele vai aparecer o seguinte, para elaborar a declaração, baixa aqui o programa. Clica aqui em cima do ícone chamado Programa IRPF 2020, clica nele, ele vai aparecer. Você vai salvar na sua pasta. Então eu salvei aqui na minha pastinha. Ele está baixando. Beleza. Está baixando. Salvou. A gente minimiza aqui a tela. Vou lá para a nossa... onde ele foi salvo. Vou lá na pasta onde ele foi salvo. Dou um duplo clique. Ele vai abrir. E vai perguntar para você como instalar. Aí você segue o manual. Vamos lá. Vou minimizar aqui para vocês verem. Opa, deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Será instalado o Imposto de Renda 2020. Beleza, sim. Aí vai dizendo bem-vindo e tal. Aí você clica em avançar. Já tem a pasta já bonitinha. Se quiser mudar a pasta, você pode mudar, mas eu deixo na pasta padrão. Avançar. Avançar mais uma vez, ele vai instalar. Beleza, ele vai perguntar se quer criar atalho na área de trabalho. Eu peço para criar sim, concluir e pronto. Vou lá na nossa área de trabalho,